Para a gente entender de verdade a figura central da Bíblia, a gente precisa fazer uma viagem. E não é só uma viagem no tempo, não. É uma viagem cultural. A gente vai mergulhar de cabeça no mundo em que o Antigo Testamento nasceu, o chamado Antigo Oriente Próximo. Pensa num caldeirão cultural fervilhando com impérios, mitos e, claro, muitos deuses. E é justamente essa viagem que nos coloca diante de uma pergunta. Uma pergunta fundamental, na verdade. Se a gente colocar a Bíblia lado a lado com as outras grandes histórias da sua época, o que a gente encontra? Seria uma voz completamente diferente, única? Ou seria só mais um eco das mitologias que já existiam por ali? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E para guiar a gente nessa jornada, a gente pode usar a ideia de um teólogo, o John Walton. Ele diz que a Bíblia é um artefato cultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela foi escrita numa linguagem antiga. E não estou falando só das palavras, mas dos conceitos, da visão de mundo daquela gente. Para decifrar a mensagem, a gente primeiro precisa, digamos, aprender a gramática daquele universo. E aqui está o nosso mapa. Esse era o mundo deles, o Antigo Oriente Próximo. Da Mesopotâmia, onde a escrita nasceu, até o Egito dos faraós, passando ali por Canaã. E olha, esse mundo não era nada parado. Era uma rede super dinâmica, onde ideias, tecnologias e principalmente histórias sobre os deuses viajavam junto com as caravanas. É nesse cenário que a história de Israel acontece. A nossa primeira parada, então, é para conhecer os deuses dos vizinhos de Israel. E já fica o aviso, a forma como essas culturas pensavam o divino pode ser bem chocante para nós hoje. É um universo com regras e ideias bem diferentes do que a gente está acostumado. A palavra-chave aqui é teogonia. No mundo do Antigo Oriente Próximo, os deuses não eram eternos. Eles tinham um começo, eles nasciam. Num famoso épico da Babilônia, o Enuma Elish, os deuses surgem da mistura de águas primordiais. Em outras histórias, eles nascem de relações sexuais entre o céu e a terra. O ponto crucial é este: os deuses eram produto do cosmos. Eles estavam dentro do sistema, e não acima dele. E dá uma olhada nas características desses deuses. Eles não só pareciam humanos, eles agiam como humanos, e muitas vezes na nossa pior versão. Eram movidos por desejo, ciúme, medo, orgulho. Eles brigavam, conspiravam, enganavam uns aos outros. O poder deles era limitado, valia para uma cidade ou para um fenômeno da natureza, tipo a tempestade. E talvez o mais impressionante, eles dependiam dos seres humanos, precisavam de oferendas para se alimentar. Eram deuses poderosos, com certeza, mas eram, no fundo, deuses necessitados. Um ótimo exemplo disso é Baal, o deus da tempestade lá em Canaã. A mitologia dele era uma verdadeira novela cósmica que se repetia todo ano. Ele lutava com o deus do mar, depois era engolido pelo deus da morte, só para depois ressuscitar com a ajuda da irmã. E essa história não era só para entreter, não. Era o jeito deles explicarem o ciclo das estações, a seca e a chuva. O Baal era um personagem importante no drama da natureza, mas ele não era o autor da peça. Certo. Agora, vamos virar essa página de um jeito bem brusco. A gente vai sair desse panteão cheio de deuses para analisar a figura de Yahweh, o Deus apresentado na Bíblia. E o que a gente encontra aqui é mais do que só uma diferença. É uma redefinição total do que significa ser Deus. O primeiro contraste e o mais chocante é a ausência completa de uma teogonia. Lembra que os outros deuses nasciam? Pois é, aqui não tem história sobre o nascimento de Yahweh, não tem pais cósmicos, não tem briga para conquistar poder. Quando Moisés pergunta o nome dele, a resposta é basicamente uma declaração de existência. Eu sou o que sou. Ele não é um personagem dentro do universo, ele é a fonte do universo, o Criador que está totalmente fora e antes da sua criação. Então vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. De um lado, a gente tem deuses que são, na essência, super-humanos, cheios de defeitos, com poderes limitados e moralmente, bem, complicados. Do outro lado, a gente tem um Deus apresentado como soberano, justo, bom e que não faz parte do universo, mas foi quem o criou. A diferença aqui não é de grau, tipo mais forte ou menos forte. A diferença é de natureza. São categorias completamente distintas. E essa passagem da Bíblia é praticamente um manifesto teológico. Pensa bem, naquele contexto, dizer Deus não é homem era uma afirmação revolucionária. E não se tratava da aparência física, óbvio, era sobre o caráter. Significava que ele não tem aquela natureza inconstante, mentirosa, cheia de caprichos que caracterizava tanto os deuses vizinhos quanto os próprios seres humanos. A palavra dele é firme, as promessas são confiáveis.
Ok, entendido. As ideias sobre quem eram os deuses eram totalmente opostas. Mas, e na prática? Como é que essa diferença aparecia no dia a dia, na adoração? Como se cultuava um Deus que precisa de casa e comida? E como se cultuava um Deus que criou tudo que existe? Dá uma olhada nessa imagem do zigurate de Ur. Para um mesopotâmio, o templo era literalmente a casa do Deus, um palácio dele aqui na terra. E o zigurate era tipo a escadaria monumental que ligava esse palácio ao céu. A função das pessoas era bem clara: cuidar do Deus, fazer rituais diários para acordar, vestir, alimentar e entreter a estátua do Deus que morava ali. E aqui está o mecanismo que fazia tudo isso funcionar. O ídolo. A estátua não era só um símbolo, um lembrete. Através de rituais muito específicos, eles acreditavam que a própria essência do Deus passava a habitar naquela imagem de madeira ou pedra. O ídolo se tornava de fato o corpo do Deus na terra. E esse processo de ativação era super detalhado. O ritual mais importante era o de abertura da boca. Com instrumentos especiais, os sacerdotes tocavam os olhos, os ouvidos e a boca da estátua, como se estivessem ligando ela. A partir daí, a divindade podia ver, ouvir e, mais importante, sentir o aroma dos sacrifícios. Depois disso, o ídolo era colocado no seu trono e a presença do Deus estava, enfim, garantida. Entendendo isso, a crítica que os profetas bíblicos faziam se torna ainda mais poderosa. Eles não atacavam só a moralidade da idolatria, mas a própria lógica da coisa. O profeta Isaías, por exemplo, é super sarcástico. Ele descreve o artesão que corta uma árvore. Com metade ele faz fogo para se aquecer, com a outra metade ele esculpe um deus e se ajoelha. A pergunta que fica no ar é cortante: como algo que você mesmo fez pode ser o seu Deus? A resposta da Bíblia para isso é de uma escala cósmica. O relato da criação em Gênesis 1 é todo estruturado como se fosse a construção de um templo gigante. Os 6 dias são a obra, e o 7º dia, o descanso, é o momento em que Deus toma posse do seu templo recém-inaugurado. Ou seja, na visão bíblica, o templo de Deus não é um prédio feito por homens. O templo de Deus é a própria criação. Bom, estamos chegando ao final da nossa jornada comparativa. E aí talvez reste a pergunta: mas afinal, por que tudo isso importa? Por que esse mergulho no mundo antigo é tão crucial para a gente ler a Bíblia hoje de uma forma mais rica? Importa porque, ao fazer essa comparação, a gente percebe que a grande singularidade do Deus bíblico não era sobre poder, mas sobre caráter. Podemos resumir em 3 pilares. Primeiro, a interioridade. Os atributos que o definem são morais, internos: justiça, bondade, fidelidade. Segundo, a moralidade. Ele é apresentado como a própria fonte do bem. E terceiro, o relacionamento. Ele não busca ser servido como um rei, mas busca uma aliança, um pacto com seu povo. E assim a gente encerra com uma reflexão. Tenta se colocar no lugar dos primeiros ouvintes dessas histórias. Eles viviam num mundo de deuses limitados, cheios de caprichos, amorais. De repente, como deve ter soado para eles a mensagem de um Deus único, eterno, fiel e justo? Essa perspectiva do mundo antigo não diminui o texto, muito pelo contrário, ela amplifica o quão radical e transformador essa mensagem era naquele tempo e talvez o quanto ela continua sendo hoje.